Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a nossa solução de avaliação de riscos psicossociais. Como a gente sabe, né, existe uma recomendação do governo, é um risco que o psicossocial é um risco um pouco difícil de avaliar, né? E o governo recomenda que a gente faça algumas oficinas na empresa ou que eventualmente crie uma equipe multidisciplinar, mas o que acaba tendo mais efetividade na avaliação dos riscos seria uma pesquisa com os colaboradores, né? E lá ele sempre cita que tem que usar um formulário que tem base científica, né? Então, no mercado hoje é comum o formulário COP-SOC, o formulário JCQ, SRQ, o CARESC. Existem alguns formulários que são meio padrões do mercado, né? E o que a gente fez de tecnologia para ajudar isso aí? A gente implementou uma solução onde a gente consegue realizar as pesquisas direto com os colaboradores e em cima das pesquisas, dos resultados das pesquisas, a gente consegue fazer tanto o monitoramento, que é a gente vai fazer a pesquisa agora e depois de um tempo rodar de novo para ver como que foi a evolução dessa pesquisa, quanto também já lançar os riscos e os planos de ações sugeridos lá no nosso PGR. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui e explicar mais ou menos como funciona, tá? Aqui tem uma pesquisa aberta de um COP-SOC, do SRQ20, tá? Que é uma pesquisa que basicamente são 20 questões, onde o colaborador responde sim e não, tá? De acordo com o segmento e atividade da maioria dos colaboradores, existem alguns formulários que são mais indicados, tá? O SRQ20, ele é muito indicado para a área que é mais voltada para produção industrial, uma área que trabalha um pouco mais manual, até porque é um formulário que é muito fácil de preencher e só com perguntas sim e não, tá? Então aqui, por exemplo, tem uma pesquisa rodada aqui, né? Quando eu vou criar uma pesquisa, eu posso identificar se eu quero rodar essa pesquisa. Vou colocar aqui um psicossocial e aqui eu escolho o formulário, tá? Aqui no nosso sistema nós já temos esses três formulários aqui, o COPSOC, HST e SRQ20, tá? Lembrando que sempre tem que ser um formulário que tem bases científicas e todos esses você pode fazer uma breve pesquisa na internet que terá a base científica, estudos que falam sobre ele, né? E aqui eu consigo colocar a abrangência, né? Se eu quero colocar para a empresa inteira, para um posto específico, então às vezes a empresa tem várias filiais ou vários funcionários alocados em vários clientes, e você quer metrificar um posto específico, um cliente específico, ou um setor específico também. Existem algumas empresas que têm setores focados em atividade intelectual, e em cima desses setores que tem esse foco, você pode rodar uma pesquisa mais abrangente, por exemplo, o COPSOC, que é um formulário um pouco mais denso, e você consegue também metrificar algumas coisas mais interessantes, tá? Então, cada caso é um caso. Para isso, é interessante a sua assessoria de medicina do trabalho indicar, junto com o médico, com o psicólogo, qual que seria mais adequado para a sua atividade, tá? Então, aqui eu crio. Depois que eu crio, dentro do nosso sistema, nós temos uma questão que a gente chama de rodada de negócio, de pesquisa. O que seria a rodada de pesquisa? É assim, a gente tem que trabalhar no monitoramento da evolução dos nossos colaboradores. Então, suponhamos que você fez uma pesquisa agora e você identificou que grande parte dos seus colaboradores estão com alto índice de estresse, né? Então, você fez essa identificação e após essa identificação, você vai aplicar, o próprio sistema vai te sugerir, mas você também pode fazer, aplicar alguns planos de ações. Em cima do plano de ação, você vai ver, vai ter que monitorar o resultado, vai ter que saber se esse resultado ele vai ter efetividade, né? A ação que você vai fazer vai ter efetividade sobre isso. Então, você vai rodar uma pesquisa e identificou que o pessoal está estressado. Vai aplicar o plano de ação e depois vai monitorar. Daqui 3 meses ou 6 meses, vai monitorar, fazer novamente a pesquisa para saber se o plano de ação que você aplicou deu resultado, tá? Então, aqui eu tenho algumas planos de ações executados aqui, algumas pesquisas executadas, e para rodar uma pesquisa, criar uma rodada, eu faço o seguinte, eu clico em novo, coloco a data inicial e final que eu vou rodar essa pesquisa. Então, por exemplo, posso colocar uma pesquisa para rodar da meia-noite do dia 5 até o dia 10 às 23h59, por exemplo, tá? 2025, né? E aqui eu quero indicar como que eu vou fazer essa pesquisa aqui, né? Eu vou mandar por e-mail dos funcionários, mandar no WhatsApp dos funcionários, ou também a gente está saindo uma versão onde o sistema vai imprimir um QR Code e você pode colar esse QR Code em uma área pública da sua empresa, o funcionário vai ler lá e vai poder responder, tá? Feito isso aqui, eu vou gravar e aí você vê que ele abriu aqui mais uma rodada de pesquisa para mim. Depois que eu criei a rodada de pesquisa, eu só tenho que agendar o envio, tá? Então, por exemplo, se eu vou começar aqui a minha pesquisa, vou abrir ela dia 6 de maio, dia 6 de junho, à meia-noite, posso colocar para enviar aqui, por exemplo, dia 6 de maio, dia 6 de junho, dia 5 de junho, às 8 da manhã, né? Para não ficar enviando mensagem no WhatsApp de madrugada, pessoal. Feito esse agendamento de envio, o que que você vai fazer? Ele vai pegar todos os funcionários, que no meu caso aqui, nesse ambiente que eu coloquei, não tem nenhum funcionário ativo, tá? Mas ele pegaria todos os meus funcionários ativos,
Os que têm e-mail, ele envia e-mail, e os que têm WhatsApp, ele envia WhatsApp. Ah, eu tenho os dois cadastrados. Se eu marquei na opção para enviar para os dois, ele vai enviar para os dois, tá? E aí ele vai receber. Como que vai funcionar? O seu funcionário, ele vai receber um e-mail, que eu vou demonstrar para você aqui como vai chegar. Ele vai receber um e-mail nesse formato, tá? Então, olha lá, o nome do funcionário. Você recebeu um formulário, aí vai ter o nome do formulário, vai ser o CopSoc, esse aqui é o que você escolher, e um link para ele preencher aqui, tá? Também, se for o WhatsApp, ele vai receber esse seguinte formulário aqui, ó. No WhatsApp, ele vai receber essa mensagem aqui com um link para ele clicar, tá? Ele clica nessa mensagem aqui, como funciona? Ele vai, nessa mensagem, coloca, nesse link, quando ele abrir, vai pedir o CPF e a data de nascimento dele para poder validar ele, tá? E após a validação dele, o sistema vai trazer a formulário com as perguntas, tá? O meu foco aqui é demonstrar a ferramenta, tá? Não o formulário, mas basicamente os formulários são formulários de perguntas normais, sim ou não, de 1 a 5. O HST, por exemplo, tem separação por categoria, o que pode ser problema de casa, o que pode ser problema do trabalho, enfim. Então, em cima disso daí, cada formulário tem as avaliações e o foco aqui é a nossa ferramenta e não o formulário. Então, depois você foi lá, executou, o sistema foi lá, mandou as mensagens para os funcionários, eles entraram com CPF e nascimento, responderam as perguntas e você vai conseguir monitorar aqui quem foi. Lembrando que todo o processo ele é 100% anônimo, tá? Então eu não consigo saber qual funcionário respondeu o quê. Internamente na nossa base a gente tem que armazenar essa informação, mas a gente não divulga ela e toda a pesquisa que é feita aqui é anônimo, tá? Por isso que a gente só consegue chegar até o nível do setor, tá? Para a gente não conseguir identificar o funcionário. E agora eu vou visualizar o mapa. Então, a gente mandou a pesquisa para os colaboradores, eles preencheram, agora vamos ver o resultado, tá? Aqui eu vou pegar a última pesquisa, por exemplo, eu consigo saber. Lembrando que aqui eu estou usando a SRQ20, e aqui aí tem algumas perguntas padrões. Você se cansa com facilidade? Então, das 4 pessoas, 3 falaram que não e uma que sim. Você sente sensações desagradáveis no estômago? 3 falaram que não e uma que sim. Então, assim, isso aqui são as perguntas do formulário, tá? E aí você consegue saber mais ou menos como está a sua população. Aqui eu estou considerando uma rodada específica. Eu posso pegar a primeira rodada como foi, então se você comparar a primeira com a última, você vê que na última já teve menos pessoas com essa questão aqui, tá? De cansaço com facilidade, tá? E aqui, ó, o que é mais interessante é isso aqui, ó, a evolução. E aqui ele vai comparar todas as rodadas que eu tenho aqui. Se eu quiser comparar uma específica, eu posso comparar a primeira com a última, por exemplo, ó, e aí eu consigo ver, por exemplo. Então, eu comparo o que faz sentido, e se eu não seleciono nenhuma aqui, ele vai comparar todo o histórico que a gente tem lançado aqui. Então, por exemplo, a você se cansa com facilidade, você vê que ele veio numa tendência de melhoria, menos pessoas estão se cansando. O que que significa isso? Que você aplicou um plano de ação e que teve resultado. Então, esses indicadores, o objetivo é você saber e conseguir visualizar de uma forma clara a evolução de cada um, de cada pergunta que tem aqui, né? Obviamente, acontece de a gente ter que fazer, às vezes, uma avaliação um pouco mais aprofundada com um psicólogo, com um profissional da área, mas você já consegue ter uma visão da sua população aqui, tá? E aqui, uma coisa que a gente fez que vai ajudar bastante são as conclusões. A gente pegou uma inteligência artificial, onde ele pega todas as respostas dessa pesquisa em questão, no caso da última aqui. Em cima dessas respostas dessas últimas pesquisas, o sistema vai gerar algumas conclusões que a IA vai gerar uma conclusão que ele identificou nas respostas e vai te sugerir alguns riscos e plano de ações para o seu PGR, né? Então, isso, de fato, ajuda bastante você a identificar e entender como que é os riscos que tem lá, tá? Lembrando que é uma inteligência artificial, né? Ela sugere para a caráter de te ajudar, mas você fica a critério de usar sim ou não e implementar mais coisas, tá? Então, por exemplo, aqui, em cima das respostas que a gente mandou aqui, ó, o que que ele identificou? A análise identificou que 25% dos colaboradores relatam cansaço frequente, 17 mencionam sensações desagradáveis nos estômagos, enfim, ele pegou basicamente tudo que ele viu aqui das perguntas, né, das respostas, e aqui depois, ó, ele sugeriu alguns riscos, né? Então, por exemplo, ele colocou assim, ó, identificou um risco ergonômico da necessidade de manter ritmos de trabalho intenso. Então, tem um risco de trabalho intenso, que é aquele ambiente de estresse, né? Excesso de conflitos hierárquicos também. Ele identificou que tem esse risco baseado nas respostas que os seus colaboradores respondeu. E também aqui assédio de qualquer natureza. Então, você viu que ele identificou esse risco aqui e também surgiu o plano de ação. Então, para o risco, necessidade de manter ritmos intensos, ele sugeriu implementar pausas regulares. Então, sugeriu você criar um plano de ação que você vai implementar pausas. Nesse plano de ação, sugestões de pausas regulares para os seus colaboradores, né? Um intervalo de 5 minutos a cada 1 hora, enfim, o que fizer sentido para o seu negócio, o negócio do seu cliente, na verdade, né? Para o excesso de conflito com o hierárquico do trabalhador, né, excesso de conflito com a chefia, promover treinamento de comunicação e gestão de conflito, né, e daqui foi um plano de ação que ele sugeriu. E criar um canal de denúncia por causa de assédio. E por aqui mesmo, eu clicando aqui, ó, eu já consigo lançar
tanto o risco quanto o plano de ação no meu PGR. Então, olha que interessante, o próprio sistema já identificou, fez uma análise, identificou os riscos e lançou o plano de ação e o risco dentro do PGR. Então, isso aqui facilita. E quando eu faço isso e vou no meu PGR, ele já está lá, o risco lançado lá, basta eu imprimir esse PGR aqui, tá bom? Então, essa daqui foi a ferramenta que fez para a gente que facilita o uso diário da como você metrificar o seu psicossocial. Outra coisa interessante também, a ferramenta você pode usar para outras coisas relacionadas a pesquisas de clima ou qualquer outra coisa que você queira pesquisar para os seus colaboradores. Basta você criar um formulário, então você pode criar um formulário customizado no mesmo padrão que você cria um Google Forms, e aí você pode fazer essa pesquisa para todos os colaboradores também, tá? Não fica limitado apenas psicossocial, tudo bem? É isso aí que eu ia demonstrar. Qualquer coisa a gente está à disposição para tirar dúvida aí. Valeu, pessoal.